A gente tem que parar de pensar que São Paulo é o auge do negócio, né? Porque sim, tem grandes histórias no interior do Brasil, tem grandes histórias em cidades que a gente nem imagina. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Heavencast. Hoje estamos aqui acompanhando o evento Conexão e temos o grande prazer de entrevistar Ana Paula Dalke. Obrigada. Seja muito bem-vinda. Obrigada. E com ela hoje a gente vai falar um pouco mais sobre comunicação. Ela tendo toda essa jornada, todo esse trabalho nessa área. Então eu queria começar a te perguntar por que você escolheu essa área? Por que você foi para essa área? O que te chamou a atenção? Bom, prova disso é que eu trouxe hoje como presente para o Thiago, inclusive, um livro, né? Então, sempre gostei muito de ler, escrever. Aquele roteiro normal, assim, de jornalista. Comecei a graduação em 2015, me formei em 2019 e no mesmo mês que eu me formei, basicamente, eu criei meu negócio também, né? E aí, durante a faculdade, eu fiquei apaixonada, principalmente por jornalismo especializado em economia e negócios, né? Que era a parte do meu estágio. Então, acabei que o meu negócio foi no mesmo sentido, na mesma área, e hoje eu estou há 6 anos aí empreendendo em jornalismo especializado em economia, negócios, inovação, tecnologia. Não só em Santa Catarina, a gente também tem em São Paulo, tem no Paraná, e somos idos aí nas principais capitais do Brasil. Nossa. E eu queria saber, hoje, para pessoas que estão iniciando uma carreira, estão iniciando não só uma carreira ou um empreendimento, estão começando a empreender, qual o poder da comunicação dentro desse início, dentro desse desenvolvimento da empresa? Bom, a gente vive a era das redes sociais, né? Eu sei que tá todo mundo cansado, eu mesma estou saindo aí por um tempo das minhas redes, mas de fato, assim, quando a gente pensa em comunicação é num todo, né? A gente pode considerar redes sociais, pode considerar o próprio jornalismo, então a gente está falando aí de rádio, de TV, de jornal impresso que ainda sobrevive nas cidades do interior, principalmente, como aqui, eu vi que tem alguns jornais espalhados por aí, em portais de notícias, em podcasts como esse, inclusive, que dão espaços aí para empreendedores contarem as suas histórias, e a gente tem que sempre pensar no longo prazo, né? Então a principal é como é que a minha história, como é que o que eu estou contando hoje pode reverberar aí pelos próximos anos. Então é muito no sentido de quem está começando já perceber que a comunicação sim faz parte aí até do brand, né? Então não pode ser medido tão rapidamente, às vezes sim, às vezes não. Mas pensando ali na jornada de longo prazo da empresa, né? Eu mesma comecei esse movimento enquanto jornalista, né? Porque quando a gente pensa em jornalista, a gente lembra muito daquele modelo de óculos, de terninho, atrás de uma bancada. Aquele estereótipo, né? Um estereótipo de jornalista. E até a gente brincou antes em bastidor, mas assim, eu me considero a Anitta do jornalismo, sim. Eu amo. Porque eu sempre saí do estereótipo, eu nunca fiz o tão óbvio, né? Então, sim, eu me posicionei no LinkedIn, sim, eu posto foto do meu pessoal, do meu profissional nas minhas redes sociais, sim, eu vou em eventos e fico no meio da galera, não fico na área da imprensa ou na área de palestrantes, me conecto com empreendedores, faço negócio em feiras. Então, assim, tem que sair do óbvio, né? O empreendedor que, independente da área, precisa sair do seu óbvio, do seu nicho, né? Então, é criar o seu nicho, de fato, criar a sua identidade, pensando aí no longo prazo. Nossa, muito bacana. E como eu aprendo a contar histórias melhores? Como eu aprendo a contar a minha história melhor? Sim, eu acho que o mais óbvio, assim, de início, né, como eu dei a dica, inclusive, aqui na palestra, é, de fato, você começar a consumir conteúdo, né? Então, os livros que são clássicos do storytelling, então Carmine Gallo fala muito bem, né? Ele até tem um livro que é o do TED, que todo mundo que é palestrante tem sonho de ir para um TED, que é aquele tapetinho vermelho, uma conferência super treinada, você vai lá e dá seu show. Então, acho que começar a consumir conteúdo, né? Pessoas que falam nas redes sociais também sobre isso, né? Como é que você cria o seu posicionamento, como é que você deixa a sua postura em cima de um palco ou em um evento no geral, né? Porque a gente também tem que lembrar que não é só sobre o palco, né? Sim. É sobre você estar em um lugar e saber se posicionar. Então, estou aqui conversando com vocês, estou nessa postura, estou mais descontraído ou não, a gente precisa
começar a pensar nesses modelos. E aí, o mais óbvio é você começar a ler, então, sobre o assunto, né? E daí depois você consome podcast, enfim, começa a criar o seu roteiro. Eu deixei também uma dica de roteiro ali, né? Qual que é a sua história profissional, a pessoal? Elas se misturam. O que tu aprendeu no meio do caminho? O que você errou? O que você pode melhorar no mundo com a sua história? Então, como é que você vai contar essa narrativa, né? E eu queria fazer uma pergunta agora mais sobre você. Você sente que você caminhou junto com a tecnologia, com as redes sociais se desenvolvendo, desde quando você entrou na faculdade, né? Você sente que você teve nessa trajetória ter que mudar a sua forma de comunicar? Você sente que a comunicação passou por mudanças? Totalmente, assim, acho que independente da área, né, a gente precisa perceber que cada um tem a sua linguagem. Então, quando eu acho que até minhas próprias fotos com a Heaven refletem isso, né? Meu primeiro ensaio era super tímido, hoje eu consigo me desdobrar melhor e ter uma maior flexibilidade de poses, de rir, de não rir, etc. Então, acho que a comunicação no geral, ela também se molda nesse sentido, né? Quando a gente começa, a gente tem sempre aquela questão, tipo, eu errei esse stories, eu vou regravar. Esse post aqui eu escrevi, mas eu acho que eu não fechei muito bem o texto, não consegui passar a mensagem que eu queria, eu vou lá, excluo. E aí fica aquele senso, assim, de não tá bom ainda, não quer, mas o negócio é começar, e aí com o tempo, com certeza, vai mudar e vai evoluir conforme, né, você for aprimorando aí o seu aprendizado, a sua experiência no mercado. Se você vê texto meu lá em 2019, é totalmente de um texto de 2025. Inclusive a forma de entrevistar. Então, tipo, sempre muda, né? Ainda bem que a gente evolui nesse sentido, né? Quero que você dê um caminho pra gente, na verdade. Quero que você coloque o caminho das pedras pra gente, pra realmente encontrar quem tá começando agora, encontrar o seu lugar, encontrar a sua forma de comunicar. Sim. O que eu falo muito é sempre assim, a gente tem que parar de pensar que São Paulo é o auge do negócio, né? Porque sim, tem grandes histórias no interior do Brasil, tem grandes histórias em cidades que a gente nem imagina. Pode ver aí os cantores que despontam no Brasil, a maioria é do interior das cidades no país, né? Então, se a gente pensar que a gente pode sim fazer diferença, primeiro no nosso local, depois a gente expande o regional, depois a gente já está no nacional, às vezes sem nem perceber, porque eu não tinha nem essa noção assim, do quanto o portal Economia SC refletia aí no país. Aí eu chego num lugar e pergunto, você já leu o portal Economia SC? Aí a pessoa, sim, eu já vi, já acompanho e tal. Então, eu sou dona. Então, assim, às vezes não está nem percebendo qual que é a dimensão que a gente consegue alcançar. Mas, de fato, assim, comece, né, primeiro se conectando, a questão do networking, acho que é muito forte, né, se conectar com pessoas certas. Depois você vai, olha para as suas redes sociais, arruma a sua casa, tem uma boa foto, inclusive, não vai postar nenhuma foto esquisita ou com um ângulo esquisito. Crie conteúdos que gerem valor, então acho que é o principal também, né? Não escreva por escrever só porque tu precisa entregar um post por dia ou só porque o teu concorrente está fazendo mais que você. Crie o seu nicho, acho que o principal é assim, crie o seu caminho, tenta descobrir aí como é que é a linguagem para o seu público, o que faz sentido, o que não, porque, de novo, né, também copiar a fórmula não faz sentido, acho que tem que encontrar aí alguma coisa mais genuína que isso, né? Muito bom. E pra gente finalizar, eu queria que você me falasse, assim, quando você falou, até nos bastidores, você falou que tá passando por muitas mudanças. Sim. E eu queria saber quando que foi essa virada de chave. Sim, então, depois que a gente começa a empreender, né, primeiro acho que é muito a questão de que a gente quer abraçar tudo, quer fazer tudo, e no início, de fato, assim, fazer rede social, fazia notícia, entrevistava, ia eventos, viajava, queria abraçar o mundo, né. Tô indo pro meu quarto CNPJ, mas assim, hoje com muito mais cautela, então já deleguei um monte de coisa, né. Eu acho que é um momento que né, a gente começa com essa loucura toda, e depois percebe que o nosso CPF também precisa se acalmar um pouco, né, então hoje eu estou muito nesse momento de transição, de olhar para a Ana como pessoa mesmo, né, de sentir que eu posso contribuir sim com os meus negócios, mas se o meu CPF estiver sempre muito bem alinhado. Então, mudanças, né, mudando de cidade, entrei para a corrida de novo no ano passado, faço retiro, faço coisas de espiritualidade, me conecto com Deus, eram coisas que lá no início não existiam na minha rotina, e hoje eu faço questão de colocar na agenda, toda vez que eu preciso correr, toda vez que o meu time joga, eu não abro mão também, alimentação certa,
eventos que não são eventos só de trabalho, me encontrar com amiga. Então, sim, coisas que o CPF precisa, que também refletem de qualquer forma na qualidade do CNPJ. É isso. Muito obrigada, Ana Paula. Eu queria ficar mais horas e horas aqui te fazendo 1 milhão de perguntas, até porque eu sinto que a minha vida, a minha chave virou quando eu entendi que era para comunicação que eu tinha aqui. Então está sendo uma grande satisfação falar com você. Ótimo. Mas eu espero que em outra oportunidade a gente consiga fazer uma entrevista mais longa, mas foi muito especial. Eu tenho certeza que as dicas que você trouxe, as palavras que você deixou aqui pra gente, realmente vão impactar e podem fazer mudanças na vida de quem tá trilhando o seu caminho nesse momento. Eu que agradeço de novo, né? Eu conheço vocês há muitos anos já, espero que a gente possa continuar com essa parceria por muito tempo também. Obrigada. Muito obrigada, Ana Paula. Muito obrigada a todos vocês e até a próxima.